Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo! Uma boa tarde para você que sintoniza o AM 1330. A partir de agora, a região oeste da Grande São Paulo está conectada no AM 1330 para ouvir as principais notícias da região oeste da Grande São Paulo. Está começando a edição número 174 do Jornal da Terra, diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio interativo, rádio na sua essência, companheiro, prestador de serviço, entrando diariamente às 5 da tarde na sua casa para levar a boa nova até mesmo quando a notícia não for exatamente boa, porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privada da informação, ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Esses são os destaques da edição 174 do Jornal da Terra. Pesquisa revela que mortos em acidentes de trânsito caem 30% na região oeste em 2013. Policial de 50 anos é assassinado no Jardim Veloso, em Osasco. E a gente aqui sempre falando do abandono da segurança pública no Jardim Veloso. E a gente repete isso quase que diariamente aqui. E é obrigado a vir aqui e dar uma manchete como essa, hein? Em Barueri, Prefeitura realiza inspeção de fumaça preta em veículos. Polícia prende estuprador que agia em Osasco reiteradamente. Prefeitura de Jandira recolhe veículos abandonados nas ruas. Servidores de Osasco recebem a primeira parcela do 13º salário antecipado, hein? Que legal, hein? SAMU de Itapevi realiza palestras sobre primeiros socorros para toda a região. Polícia prende ladrões que usavam pistola de brinquedo em Osasco. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. São 5h03, esse é o Jornal da Terra, um jornal falado para ser ouvido onde sua cidade é nossa notícia. E que calor, hein, Emerson? Que calor, hein? Nossa, ainda consta que é inverno, né? Mas já foi essa história de frio. Bom, para você que quer saber o que vai acontecer no restante da semana, amanhã a previsão indica que a região oeste toda vai ter o dia ensolarado, e não há previsão de chuva, pelo menos até domingo. Em Osasco, mínima de 16 e máxima de 31 graus. Jandira, mínima de 14 e máxima de 28 graus. Pirapora do Bom Jesus, mínima de 15 e máxima de 30 graus. E dias como esse, colocar aquele terninho de fazer exame de fezes, igual aquele que eu tô hoje, fica difícil, né? O gordinho já fica transpirando já. Não... O negócio é visto, mas aí a minha forma não vai ser agradável. Uma imagem não muito agradável. O Emerson Caetano me sugeriu não vir trabalhar sem camisa aqui, mas não dá. Aí é capaz de ser preso por atentado violento ao pudor. É capaz de me prenderem por isso. 5h04, hoje é o dia do Cerrado. É uma data dedicada ao Cerrado brasileiro. Nesses tempos que nós falamos aí de modelo de desenvolvimento sustentável, o Cerrado brasileiro é uma região estratégica para o futuro do país, tem sua vegetação nativa diariamente consumida pelo desmatamento, pelas queimadas. O centro-oeste brasileiro é marcado pelo Cerrado. Então hoje, dia do Cerrado. Vale lembrar também que a gente não pode esquecer que hoje é 11 de setembro, né, meu amigo? 2001, 12 anos atrás,
o mundo via-se estarrecido pelo ataque e a queda das torres gêmeas do World Trade Center. E também o ataque ao Pentágono. Mais de 3 mil mortos. E pasmem os senhores. A gente precisa conversar aqui com o Dr. José Lima para entender por quê. Mas hoje sabe-se que entre aqueles bombeiros, os agentes que atuaram no resgate do World Trade Center, na queda das torres gêmeas, mais de 1.000 daqueles agentes tiveram confirmados diagnósticos de câncer, dos mais diversos. A maioria deles, pulmão. Alguns de outra porcentagem, câncer de laringe, e aí outros tipos de câncer afora. Naquele momento, eu me lembro muito bem que se falava muito a respeito disso. Mas é muito triste saber que perdemos 3.500 pessoas nesse atentado e depois mais de quase 1.500 soldados, bombeiros e voluntários que trabalharam no resgate acabaram com o passar do tempo tendo esse diagnóstico de câncer. Muito triste e evidentemente que deve ter muito a ver com aquela poeira, com aquela fumaça inalada naquele momento. E não podemos esquecer sempre do 11 de setembro, porque ele realmente mudou o panorama mundial. Só para lembrar aqui, antes de falar aqui das maneiras que você pode interagir aqui com o Jornal da Terra, hoje também é aniversário, seria, né? Estou quase matando a mulher aqui, né? É aniversário da atriz Pepita Rodrigues. Eu não tenho a menor ideia por onde ela anda, não vejo nunca mais, nem no Zorra. Porque tem aqueles atores que você não vê em lugar nenhum, aí você tá no sábado lá, a namorada deu um pé, não sei se você não tem o que fazer, aí você tá zapeando e fala, nossa, o cara tá aí, bicho. Tá jogando aqueles bordões lá. Mas Pepita Rodrigues não é mãe do Dado Dolabella? É, né? Acho que é. Isso, acho que é mãe do Dado Dolabella. Que também sumiu, né? Também trocou porrada com todo mundo e sumiu do mapa, né? Mas enfim, você participa aqui do Jornal da Terra, mandando seu e-mail para o jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com. Participa também acessando a fanpage do Jornal da Terra, as redes sociais. É muito fácil você encontrar, se você já tem o seu perfil lá no Facebook, você pode encontrar procurando por Jornal da Terra, lá digita tudo junto lá, Jornal da Terra. Caso contrário, se preferir ir direto à página www.facebook.com/Jornal da Terra. Lá, importante que quando você visitar a página, você vai observar lá os posts com notícias e os links com os áudios dos programas. Por exemplo, o programa de hoje, amanhã já está lá postado. Agora, é importante que você clique em curtir, porque tudo que for postado lá, você vai saber em primeiríssima mão. Bom, daqui a pouco aqui no programa, nós vamos conversar com a advogada Karina Cufa, advogada especializada em direito administrativo e eleitoral. E ela vem aqui tentar explicar pro ouvinte do Jornal da Terra, para nós, para esse apresentador também. Eu me confesso confuso com a legislação eleitoral no que se refere agora à situação de Santana de Parnaíba, eleições se avizinhando ali na cidade, clima tórrido político na cidade. E a doutora Karina vai tentar tirar algumas dúvidas. Então, se você está acompanhando aqui através do Jornal da Terra todo o processo político eleitoral de Santana de Parnaíba, ou se você mora em Santana de Parnaíba, quer entender quem pode, quem não pode ser candidato, o que está acontecendo, daqui a pouquinho nós vamos conversar com a doutora Karina Cufa. São 5h09, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. O número de vítimas fatais de acidentes de trânsito na região oeste apresentou uma queda de 30% entre os meses de junho e julho. É o que apontam dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Em junho, foram 12 mortos em acidentes e atropelamentos, contra 17 no mês anterior.
A maioria das cidades seguiu essa tendência, com exceção de Itapevi e Barueri. Os dados revelam que Itapevi, o número de vítimas fatais cresceu de 2 para 5, enquanto Barueri passou de 1 para 2. Dentre as reduções em Osasco, o total de vítimas baixou de 6 para 2 no mesmo período. Embora o período dos últimos 2 meses do levantamento tenha apontado queda, a violência no trânsito já deixou neste ano na região 72 mortos, média superior a 10 por mês. No total geral deste ano, o trânsito já fez 3.278 feridos. Entre os novos partidos que trabalham para serem homologados, o Solidariedade, estruturado pelo deputado federal Paulinho da Força, do PDT, está prestes a sair do papel e já se articula para entrar na disputa eleitoral de 2014. Entretanto, representantes pedetistas da cidade de Barueri não fazem alarde sobre a nova sigla. No município, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, mantém os vereadores Miguel de Lima e Celso Calegari na Câmara. Segundo Miguel, é inevitável que alguns membros da legenda vão aderir ao Solidariedade, porém, nada que deve prejudicar o andamento do partido na cidade. Miguel de Lima reconhece que algumas estruturas partidárias serão mudadas devido à força da imagem do Paulinho da Força, mas ele ressalta que a figura da sigla transcende qualquer figura política. No caso de Barueri, o parlamentar, o vereador Miguel, destaca que além dos 2 vereadores, há também o secretário de saúde da cidade, Dr. Antônio, que disputou as eleições do ano passado. Ele assegura que não há risco dos 3 promoverem uma dança das cadeiras e ingressarem no novo partido do Paulinho da Força. No município de Barueri, o PDT compõe a base governista do prefeito Gil Arantes. Nos dias 13 e 14 de setembro, acontece mais uma edição da avaliação veicular promovida pela Prefeitura de Barueri. O objetivo da inspeção é detectar veículos movidos a óleo diesel que emitem fumaça preta acima dos limites permitidos por lei. A fiscalização é gratuita e aberta à população em geral. Os motoristas poderão ficar tranquilos, pois não há multa ou qualquer tipo de punição para os veículos reprovados. Os agentes irão apenas orientar sobre a melhor maneira de resolver o problema. Já os veículos aprovados recebem um selo que é colado no para-brisa do veículo. A inspeção acontece no estacionamento do ginásio José Correia, no centro. Na sexta-feira, o atendimento será das 9 da manhã às 4 da tarde. No sábado, das 8h30 às 11 horas da manhã. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Aqui no Jornal da Terra, hora de falar de legislação eleitoral. Nós vamos conversar com a advogada Karina Cufa, especializada em questões eleitorais e nossa socorrista para essas situações onde os ouvintes do Jornal da Terra apresentam as dúvidas e nós aqui também temos dúvidas em relação ao cenário político de Santana de Parnaíba. Logo vamos nos socorrer da doutora Karina. Doutora, uma boa tarde. Eu tenho ouvido nos últimos dias muita dúvida relacionada a quem pode, quem não pode concorrer nas eleições que se avizinham aí em Santana de Parnaíba. Por exemplo, o prefeito afastado, Marmo César, ele pode, afastado não, cassado, né? Ele pode disputar a próxima eleição? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Terra. Em relacionado a essa sua pergunta, o Marmo César, por ter sido o responsável pelas eleições suplementares, ele não poderá participar como candidato. Sei. Isso é previsto na própria legislação eleitoral. Tá, doutor, ainda relacionado... possibilidade de questionar. Ainda relacionado ao ex-prefeito Marmo César, eu tenho ido às ruas em Santana de Parnaíba e conversado com as pessoas, e tenho ouvido de pessoas ligadas ao ex-prefeito e também da oposição, dizendo que ele buscaria uma medida precária, liminar, para registrar a candidatura dele, viabilizar a candidatura dele, e no último momento, às vésperas do pleito, um dia antes, por exemplo,
se retiraria da eleição, indicando uma outra pessoa, mas assim manteria seu nome e sua fotografia na urna. Num caso semelhante à situação de Paulínia, que nós vivemos em Paulínia ano passado. Essa possibilidade, ela existe mesmo? Então, Rodrigo, entendi perfeitamente qual que é a estratégia. Eu entendi bem a estratégia que acontece. Realmente ele pode fazer o pedido de registro da candidatura dele. Porém, esse registro não vai ser deferido justamente porque a lei eleitoral ela prevê que o candidato que deu causa às eleições suplementares não pode participar dela. Certo. Esse pedido de registro ele vai ficar aguardando o julgamento do juiz eleitoral e ele poderá recorrer disso. Não que ele vá conseguir uma liminar, porque isso eu acho totalmente absurdo. Alguns juízes deferiam uma liminar para ele ser candidato. Mas como a lei eleitoral prevê que ele pode requerer o registro e providenciar os atos de campanha por sua conta e risco, ele poderia estar fazendo isso e, no último momento, pedir a substituição. O que acontece, que aconteceu inclusive no caso de Paulínia, essa substituição no último momento não tem na legislação eleitoral um prazo de quando que pode ser pedida a substituição. Ocorre que o TSE já está se preparando para regulamentar isso nas próximas eleições, prevendo um prazo. A própria reforma eleitoral também prevê algo nesse sentido e vai mudar. Para essas eleições, que a gente tem que se preocupar para essas eleições, isso é tido como uma fraude eleitoral. Certo. Eu entendo que se for ser realizado isso para as eleições agora suplementares de Santana do Parnaíba, eu acredito que o Tribunal Regional Eleitoral não vai estar permitindo essa substituição e o TSE pode vir a mudar o posicionamento dele a respeito dessa substituição de última hora. Porque cria um grande risco. Eu acho que, nesse caso, o candidato não deveria moralmente nem pedir o registro, que é muito claro. É diferente de uma situação de um candidato que está com uma suposta inelegibilidade por alguma das alíneas da lei da ficha limpa, e aí ele quer concorrer à eleição para saber se está inelegível ou não. Até porque a lei é tão confusa, a gente não consegue ver se ele está ou não inelegível. Agora, no caso de Santana do Parnaíba, não. É uma condição que ele não pode se registrar. A lei é bem clara. Aquele que deu causa às novas eleições não pode participar do pleito. Então, é uma manobra, realmente, mas uma manobra muito imoral. Quanto à imoralidade, doutor, acho que não há nenhuma dúvida. A grande questão é por que a nossa legislação ainda permite situações dúbias como essa, né? Uma situação onde aquela população que tem muito menos acesso à informação vai ficar na dúvida se o prefeito está concorrendo ou não. Então, nessa dúvida, e por conta até dele estar se utilizando da máquina, porque está no poder, até agora, por incrível que pareça, isso ele pode tirar muito partido disso, ele pode tirar proveito dessa situação de levar a sua fotografia e seu nome até a urna eletrônica, né? Certamente, Rodrigo. Eu acho que a legislação ela tem que se adequar, principalmente à atual situação, né, o que vem acontecendo agora. Eu acho que é o momento de moralizar a campanha política, é o momento de impedir que essas coisas acontecem, mas com a legislação que a gente tem atualmente, o nosso papel é divulgar e passar essa informação, que isso é tido como fraude eleitoral e isso é uma manobra muito imoral. Espero que, se é realmente esse o interesse do candidato, que ele pense duas vezes e não tome essa atitude. Não conto com isso. E tomara que a justiça eleitoral faça realmente justiça. Conto com a segunda parte, porque com a primeira eu não conto não, doutora. Uma outra coisa, doutora Karina Cufa, uma outra situação que nós estamos ouvindo falar, primeiro, o prefeito interino, o filho do prefeito, né, que é o prefeito interino nesse momento, o ex-presidente da Câmara, Elvis César, ele, pelo que eu ouvi dizer, e aí, aqui é um leigo perguntando a
a uma advogada especializada em direito eleitoral. Ele, por ser parente em primeiro grau, ele não pode se candidatar também por conta do impedimento do ex-prefeito, é isso? Então, o que acontece? O Marmo César, ele é a primeira candidatura dele ou é reeleição? Essa última que ele ganhou? Não, a primeira candidatura de prefeito é a primeira. É a primeira. Então, se for em relação a... Porque assim, o mandato ele não pode ficar... a mesma família não pode exercer o mandato por mais de 2 legislaturas. Então, o que acontece? Se fosse reeleição dele, o filho estaria totalmente impedido de participar. Portanto, não é reeleição. Então, não haveria esse impedimento a priori. O que pode ser que tenha sido raciocínio é o seguinte, que aí eu levo um pouquinho mais além. Como o filho, como ele chama? O filho do Marmo? Elvis César. Ai, desculpa, não ouvi? Elvis César. Elvis César. Isso. Então, o Elvis, ele foi candidato à vereança, Santana do Parnaíba, e ele ganhou as eleições. Certo. E o pai dele foi candidato a prefeito. Eu acho que talvez a lógica que foi utilizada é relacionado que a eleição que se passou, e essa que vai acontecer agora, se ocorrer, inclusive, né, que há discussão, ela é uma mesma eleição, porque a eleição suplementar ela não é nova. Então, se o pai concorreu a prefeito, não teria sentido o filho concorrer na mesma legislatura, mas acho que, na mesma candidatura, mas acho que não tem problema. Agora, a questão que eu vejo impeditiva é a seguinte: como pode um candidato na mesma eleição disputar para vereador e para prefeito? Então, se a gente entender que a eleição suplementar, apesar de ter as suas regras próprias, abrir a possibilidade para novos candidatos se registrarem, ela tem uma natureza suplementar a outra eleição, ele estaria impedido de participar. Tá. Porque como vereador, ele participou como vereador e ganhou. Então, se ele pedir um registro para vereador, ele não pode vir a pedir agora como prefeito. Agora, não tem nenhuma posição. Agora, doutora, em relação... Oi. Deixa eu perguntar uma coisa. Isso é um entendimento da doutora. Quer dizer, o juiz pode interpretar como uma nova eleição e permitir que todo mundo se apresente como candidato de uma maneira bem livre, eu diria. Então, qual que é o raciocínio que eu faço, Rodrigo? Qual que é a natureza jurídica dessa nova eleição? Ela não surgiu do nada. Não é prevista na legislação que ocorra uma eleição agora, no mês de setembro de 2013. Claro, então, ela não tem uma natureza distinta. Uhum. Ela tem uma natureza de suplementar a anterior. Se ela é suplementar, ela tem ligação à anterior. Então, ela não é totalmente desvinculada. E hoje, com o posicionamento mais moralista dos tribunais, eu acho que tem condições da gente levar um fundamento jurídico, qual seja a natureza jurídica da eleição suplementar, aliado a esse posicionamento, porque jurisprudência dos tribunais mudam ao tempo todo. Então, a gente pode tentar. Eu acho que aí seria uma questão de fazer um esforço de criar esse fundamento aliado ao posicionamento do tribunal, que hoje é mais moralista, de impedir esses registros de candidatura. Até porque já foi feito um levantamento, e isso o tribunal está se atentando hoje, que nas eleições suplementares, geralmente o candidato que deu causa à eleição, o candidato cassado que deu causa à eleição suplementar, a nova eleição, normalmente ele faz sucessor. Então, o poder fica no mesmo grupo. Entendi. E se o tribunal tem intenção de realmente efetivar as regras, ele vai fazer um esforço de estar dentro da legislação, porque isso não tem feito da legislação, interpretar a norma de uma forma que melhor corresponda às necessidades eleitorais e sociais, né? E também a moralidade administrativa. Agora, doutora... Agora, Rodrigo...
Sim. O que eu queria traduzir para os ouvintes aqui do Jornal da Terra é o seguinte: pelo que entendi, o cenário está bem aberto. Os partidos e as coligações podem ir tentar apresentar suas candidaturas e o tribunal vai se manifestar a partir de então, a partir do momento que for provocado, para dizer se isso pode ou aquilo não pode, é isso? Isso. Vou tentar explicar de uma forma bem didática. Vai abrir a oportunidade de apresentar o registro de candidatura e qualquer um pode registrar. Se eu, moradora, eleitora da capital, quiser me aventurar e fazer um pedido de registro de candidatura para prefeita em Santana do Parnaíba, eu posso fazer. Certo. Mas, obviamente, que o tribunal vai indeferir por falta de domicílio eleitoral na cidade de Santana do Parnaíba. Tá. Entendeu? Então, qualquer um pode registrar, desde que seja afiliado. Eu também tenho outro impeditivo, eu não sou afiliada a nenhum partido. Então, assim, qualquer um que tenha os pressupostos mínimos ou não, até que não tem, pode pedir o registro de candidatura. Pedir é pedido. Qualquer um pode pedir. O atual prefeito pode pedir, o presidente da Câmara pode pedir, os outros candidatos podem pedir, os novos possíveis candidatos podem pedir. A questão é de deferimento. Tá. Quem que a Justiça Eleitoral deferiria? Do Marmo César tem legislação. Na própria legislação eleitoral prevê a impossibilidade de ele sair candidato, porque foi ele que deu causa à eleição suplementar. No caso do presidente da Câmara, não tem nenhuma norma impeditiva de forma clara, mas buscando fazer uma avaliação e com fundamento jurídico, sim, dá para tentar buscar indeferimento do registro dele. É isso que eu estou tentando apresentar. Eu mal conheço os candidatos de Santana do Parnaíba, mas a minha posição é mais em relação à moralidade. Eu acho que é imoral esse tipo de disputa eleitoral. Eu sou totalmente contra, eu não acho que a eleição ela tem que ter um equilíbrio entre os candidatos, e da forma que eles estão fazendo, eu vejo como imoral. Doutora Karina Cufa, eu acho que, por enquanto, acho que é suficiente, mas eu queria sempre deixar a doutora a postos aí para nos tirar as dúvidas e acompanhar o processo de Santana de Parnaíba em loco. Nós temos como importante a sua opinião e o seu balizamento aqui para explicar para os ouvintes do Jornal da Terra, de toda a região, em especial os ouvintes do Jornal da Terra em Santana de Parnaíba, porque eu sinto na cidade que as pessoas não estão entendendo nada, né? A partir até de um discurso do prefeito de que houve um golpe, né? É o que se diz até no site oficial da prefeitura, que houve um golpe contra o ex-prefeito. Não sei se esse golpe é um golpe da justiça, não sei o que ele quer dizer com isso, mas há uma grande confusão de informação na cidade em relação a isso, e o Jornal da Terra vai mergulhar nessa eleição exatamente para tentar dirimir essas dúvidas. E vamos contar muito com a opinião da doutora aqui para entender esse processo todo. Ok, doutora? Sim, por isso, exatamente, Rodrigo, essa é a importância o papel, né, da mídia estar fazendo isso, tá levando informação, e essas substituições, esses atos que visam manter a todo custo os mandatários em poder, essa questão, inclusive, de substituição foi tida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo como uma grande fraude eleitoral. E isso a gente tem que tentar impedir de alguma forma, seja alterando a legislação para normatizar melhor, seja criando teses baseadas no princípio da moralidade, para estar impedindo também esse tipo de desequilíbrio no pleito. Enfim, isso tem que ser buscado. Eu acho que está mais na hora de mudar e principalmente informar a população, porque a população realmente não tem condição de saber, porque quando você faz o pedido de registro de candidatura, o nome e a foto da pessoa sai na urna, mas a população não sabe que depois ela vai estar elegendo João, votando em João e elegendo Pedro, né? É verdade. Doutora Karina, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Vamos, como eu disse aqui, nos socorrer da amiga. Um abraço, uma boa tarde.
Rodrigo, obrigada. Eu agradeço muito pelo convite. Peço desculpas pelo barulho aqui que tá muito difícil de falar com vocês, e também por não poder participar dessa vez ao vivo ao programa, mas eu fico devendo mais uma para você. Não, na próxima semana nos falamos. Um abraço, doutor. Tá bom, um abraço, obrigada. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Depois de violentar uma mulher no Jardim Turíbio, em Osasco, e ser perseguido pela Polícia Civil, um estuprador acabou sendo capturado em Capela do Alto, cidade vizinha a Sorocaba. Ao ser detido, o suspeito informou à polícia que havia fumado crack e só soube do estupro quando o informaram. O ato de violência aconteceu no último dia 22 de agosto, quando uma jovem mãe de 29 anos vinha da faculdade para sua casa, quando foi abordada por um indivíduo armado com uma espingarda. Ele a levou até um terreno baldio e a estuprou. No desespero, a mulher tentou se desvencilhar do agressor, que com muita raiva pegou uma pedra e desferiu um golpe em sua cabeça. Mesmo ferida e com muita dor, a mulher conseguiu escapar e correr seminua até ser socorrida por uma moradora. Uma denúncia levou a polícia à Capela do Alto. Os investigadores de Capela seguiram no encalço do estuprador, que depois de 2 dias acabou capturado. No caso desta prisão, foi de grande valia a descrição do criminoso passada pela vítima. A Guarda Civil Municipal de Osasco prendeu 2 homens, sendo um menor, suspeitos de roubar pertences de pessoas utilizando uma pistola de brinquedo. Isso aconteceu no Jardim Wilson. Os agentes realizavam um patrulhamento de rotina pelo local quando suspeitaram da atitude dos 3 homens. Ao realizar a abordagem, um deles conseguiu fugir, mas os outros foram detidos e revistados. Com o maior de idade foi apreendida uma pistola de brinquedo, já com o menor, nada de ilícito foi encontrado. A dupla foi encaminhada ao distrito policial para prestar mais esclarecimentos. Após a elaboração do auto de exibição e apreensão, o delegado liberou os 2 envolvidos. No entanto, eles ainda deverão responder na justiça pelo crime de roubo, mas vão responder em liberdade. É verdade, é muito triste porque é um ser humano, um pai de família como eu, como você, como um amigo que está ouvindo agora o Jornal da Terra, sai para um trabalho que deveria, em tese, ser igual ao meu, ao seu, mas que é muito mais arriscado, e ele é uma vítima, é um alvo, como dizia meu pai, é um alvo em movimento, né? Exatamente, ele acaba por se tornar um alvo, porque ele está protegendo os nossos direitos, e ele acaba enfrentando os bandidos, né, Rodrigo? E com ele ele cria diversos inimigos. Por isso que eu acho que sempre o policial está muito mal remunerado, Rodrigo. Muito. Então o governo do estado deveria se atentar a essas coisas, incentivar nas prefeituras a questão de fazer aquele pico legalizado, a operação delegada, mas com uma melhor remuneração, né? Mas infelizmente nós assistimos isso cotidianamente aí, né? Verdade. Gilberto, eu liguei na verdade para que o amigo... a gente vem aqui falando no programa já algumas vezes. Obrigado, Ademir Laurentes. Muito obrigado pelo café. Uma simpatia. Um gentleman. Tá servido aí, Gilberto, um café? Olha, caiu a nossa linha com o Gilberto aí. Bom, são 5h46. O Emerson Caetano vai tentar um novo contato com o Gilberto. Caiu a linha no momento em que eu ofereci um café para ele. É um cafezinho esse do Ademir, hein? E nós conversávamos aqui a respeito de segurança pública. E eu ia exatamente falar com o Gilberto, vou falar com o Gilberto na sequência, a respeito da situação da Cracolândia, que se instalou na região de Carapicuíba. Nós já falamos desse tema aqui no programa, em outras situações, e reiteradamente. A linha férrea, ali entre Carapicuíba e entre o quilômetro 21, seja de dia ou de noite, você observa um bando de zumbis andando. Ele já está na linha conosco? Gilberto já voltou já?
Opa! Desculpa, Opa. estou a caminho da Assembleia Legislativa aqui, tem alguns locais que o celular fica meio ruim aqui, o sinal. Tranquilo. Ó, e eu falava aqui, Gilberto, daquela verdadeira Cracolândia que há alguns meses se estabeleceu, acho que já dá para dizer que é quase um ano, ali naquele trecho entre Carapicuíba e o quilômetro 21. Exatamente, a divisa de Carapicuíba e Osasco ali, né? Estação General Miguel Costa, né, o nome, né? Exato. E aquilo você passa com o trem ali, ou você passa com o carro lá em cima, chega a ser assustador. É como andar nos Campos Elíseos aqui no centro de São Paulo, mesma coisa. Exatamente, Rodrigo. Na verdade, isso é uma questão de saúde pública, né, Rodrigo? Eu acho que assim, os municípios deveriam criar alguns programas, tá, para tentar tirar essas pessoas da rua e levar para um tratamento. E isso tem que ser compulsório, viu, Rodrigo? Não adianta você esperar o usuário do crack se conscientizar de que ele precisa de tratamento, porque não vai acontecer. O cara vai morrer usando crack e não vai ter essa consciência, porque não tem consciência que usa crack. É verdade. Né? Então, acho que os municípios deveriam se unir e criar uma campanha em função de tirar essas pessoas dessa vida. Porque as pessoas que transitam próximas ali, elas sentem medo até da imagem dessas figuras que ficam ali se drogando durante o dia, durante a noite, né? Alguns permanecem dormindo, outros acabam por abordar as pessoas para pedir dinheiro e acaba amedrontando ali os transeuntes. Então, realmente é uma situação que causa medo em algumas pessoas e uma dó tremenda, né, Rodrigo? Porque sim. Chega a ser desumano, né? Eu te contei hoje pela manhã que passando nos Campos Elíseos, ali perto da estação Júlio Prestes, com a minha mãe, minha mãe, ela teve um AVC, ela tem alguma dificuldade para falar, e ela colocava a mão no vidro do carro e virava o rosto assim, e fazia uma carinha de dó assim, que aquilo realmente, ela não está acostumada a olhar isso aí, né? Então... Corta o coração, Rodrigo. Em uma situação, Rodrigo, nós estávamos fazendo... no inverno a gente reúne alguns amigos, às vezes, e vamos para o centro da cidade, né? Levar algumas coisas, dar uma ajuda. E eu cheguei a falar alemão com um cara que estava lá, eu vi um cara falando alemão. Sim. E o cara se levantou e começou a conversar, eu comecei a conversar alemão com o cara. O cara era um empresário, Rodrigo, que adentrou no crack, né? Virou usuário. E assim, ele era empresário, administrador de empresa, falava 3 línguas. Sim. E estava ali porque ele perdeu a família, perdeu a empresa, perdeu tudo por conta do crack. Então você vê que é realmente uma questão que afeta vários níveis da sociedade. Não tem classe social, não. Não tem classe social, Rodrigo. Não tem classe social. Então é uma coisa realmente, uma questão de saúde pública, que as autoridades têm que tomar alguma atitude emergencial. Então, e eu, antes de a gente orientar os nossos ouvintes para o cuidado que a gente tem, inclusive, sem nenhum preconceito, mas o cuidado, principalmente se andar no centro da cidade, alguma região tomada por usuários de crack, porque nesse ambiente também prolifera os pequenos roubos e outros tipos de violência. Exatamente. Mas antes disso, eu queria dizer aqui o seguinte: onde está o prefeito Sérgio Ribeiro? Porque ali tem um trecho que é CPTM. Então, onde está a direção da CPTM, que não coloca segurança ali? Agora, também onde está o serviço de saúde da prefeitura, que não vai buscar retirar aquelas pessoas dali, da assistência? Eu acho que é exatamente isso que você está dizendo, Rodrigo. Na verdade, as pessoas que são responsáveis por isso preferem tapar os olhos e cuidar de outras coisas que dão voto. É verdade. Tá? Porque isso não dá voto. Tirar o cara da rua ali não vai dar voto. Só que é uma questão de saúde pública, né? É uma questão, as pessoas que estão ali, elas vão furtar, elas vão roubar, entendeu? Porque a maioria delas não tem consciência do que estão fazendo, Rodrigo. Não tem mesmo. Entendeu? Então, assim, os nossos ouvintes têm de tomar muito cuidado, onde tiver o pessoal utilizando esse tipo de droga, tente evitar passar longe, porque essas pessoas não têm consciência e cometem todo tipo de crime em função de conseguir dinheiro para comprar mais a droga. Verdade. Tá? Para você ter uma ideia, na justiça eles são tratados como doentes, né? Não são presos em cadeias comuns, vão normalmente para hospitais
psiquiátricos para serem tratados como doentes, como são realmente, entendeu, Rodrigo? Verdade. Gilberto, o nosso tempo tá acabando, meu irmão, e eu queria lembrar também a população que mesmo que as pessoas se proponham a ajudar, por se tratar de uma situação que transita entre a saúde pública e a segurança pública, que o façam através de instituições, acompanhados, para exatamente não colocar a própria vida em risco, né? Porque ajudar é uma coisa, mas fazer de uma maneira organizada, né? Eu acho que os nossos ouvintes que estão aí, eles sabem os locais, eu acho que busquem a guarda para ajudar, busquem, normalmente a guarda civil, ela tem a obrigação de recolher esse pessoal também, tá, Rodrigo? Só que não fazem. Verdade. Então, assim, eu acho que nós, a população, devemos cobrar isso das autoridades. Por quê? Primeiro que é para tentar salvar uma daquelas pessoas que estão ali se drogando, que vão acabar morrendo realmente. E outra para evitar algum crime contra nós mesmos. Verdade. Gilberto Lima, meu amigo, o Jefferson já me cutuca aqui do lado e quer falar. Eu preciso dar tchau pro amigo aqui. Maravilha, meu irmão. Jeff Beck quer falar. Jeff Beck, um grande abraço aí pro Rodrigo, um grande abraço pro meu amigo Jeff Beck. E logo mais nos encontramos, meu. Vamos ver se ainda hoje conseguimos nos falar aí. Com certeza, meu querido. Um abraço. Um abraço, irmão. Até mais. Até mais. Esse foi o Gilberto Lima que falou de segurança pública aqui no Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. Aqui no Jornal da Terra, hora de falar de esportes com Jefferson Miro. Boa tarde, Jefferson Miro. Boa tarde, Rodrigo Lobo. Boa tarde aos ouvintes do Jornal da Terra. Vamos aos resultados de ontem. Terça-feira gorda do futebol, hein? Vamos começar com a Série B. Jogando no Pacaembu, o Palmeiras venceu o Piracicaba de 3-0 e é líder, sobrando com 48 pontos na Série B. Rumo à Série A. Brasileiro... Vai trocar de lugar com o São Paulo. Será? Não, o Muricy chegou, não vai mais. O time grande não cai, tô brincando. Brasileiro Série A... Tô à vontade, tô todo despreocupado com isso aqui. Agora, né? Agora. Tô todo despreocupado com isso. Brasileiro Série A, jogo atrasado da 10ª rodada. O Santos venceu o Internacional por 2-1. Jogos de hoje do Brasileiro Série A. Botafogo contra o Corinthians no Maracanã, às 21h50. Portuguesa versus o Vasco da Gama aqui no Canindé, também às 21h50. E amanhã temos o Flamengo contra o Santos no Maracanã. E a estreia do Muricy Ramalho aqui no Morumbi contra a Ponte Preta. Agora vai. Casa cheia. O campeão também é R$2. Não, R$2 é 1% só, não sejam maldosos. É só sócio torcedor. Mas a média dos ingressos são R$10. São bem baratos mesmo. Com Muricy rumo a permanência na Série A. Estão botando público o dobro do time lá daquela roubalheira lá na ponta. Agora eu já nem me refiro a Marginal Sem Número, agora me refiro à roubalheira de Itaquera lá. Vamos lá, Lobo. Ontem a seleção brasileira passeou em cima da seleção portuguesa. Neymar fez um golaço. Golaço, Neymar. 3-1, gols de Thiago Silva, Neymar e Jô. Certo. E pela seleção portuguesa, Raul Meireles. Apresentando o Maicon. Isso. Fez uma caquinha lá. Uma caquinha? Não, uma cacona. Sorte que o Brasil empatou logo. Empatou. Lobo, Copa 2014, já temos algumas seleções com passaporte garantido para... Quais são? Vamos lá. Brasil, que é sede, Argentina, Japão, Austrália, Irã, Coreia do Sul, Holanda, Itália, Estados Unidos e Costa Rica. Faltam ainda 22 seleções para garantir aqui a presença na Copa do Mundo. E as eliminatórias vai até novembro, hein? Acaba tudo em novembro. Tudo definido em novembro. Faltam poucos meses. E para encerrar, Fórmula 1, Felipe Massa anunciou a sua saída. Ou ele saiu ou saíram com ele. Saíram com ele. Não corre nada, pô. Perdeu depois daquela porca que o Rubinho largou na cabeça. Nunca mais, hein? Nunca mais. Ele até era competitivo. Pro seu lugar, já contrataram aí o finlandês, Kimi Räikkönen. Aposentado que voltou. A especulação que ele pode ir para Sauber ou para McLaren. Ou Lotus também, né? Não, Sauber, a Lotus e a McLaren. Isso. Mas a Sauber vai acabar. Vai.
É Lotus ou McLaren. Eu fico feliz que agora aos domingos você vai poder dormir até mais tarde. Não, já não tô louco. Aquilo não é esporte. Não, aquilo não é esporte, né, cara? Acabou, né? Desde que eu descobri que não é esporte, eu não acompanho mais. É igual o UFC, aquilo não é esporte, aquilo é comandado. É o espetáculo. Tudo pelo espetáculo. Vou perder meu tempo. Já também cancelei a assinatura do Canal Combate. Vou gastar meu rico dinheirinho lá, não. Um abraço, Jefferson. Um abraço, até sexta. Bom, e assim termina mais uma edição do Jornal da Terra, edição número 174. Está chegando o meu amigo Ademir Laurentes e o som do sucesso. O Jornal da Terra está de volta amanhã, 5 da tarde, combinado aqui na Rádio Terra AM 1330, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da ignorância. Um abraço, paz e bem, e não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.